III disse o seguinte, no Natal de 61. O concílio começou em 62. Ele, na preparação do concílio, ele disse: a igreja assiste hoje à grave crise da sociedade, lá dos anos 60. Enquanto para a humanidade surge uma nova era, que nova era? A tecnologia, né? Daqui a pouco o homem desceu na Lua, surgiu a televisão, surgiu, né? Não tinha internet, mas já tinha a televisão começou a surgir. E quando a televisão surgiu, foi um boom, né? Enquanto para a humanidade surge uma nova era tecnológica, etc., obrigações de uma gravidade e amplitude imensas pesam sobre a igreja, como nas épocas mais trágicas de sua história. Então, o Papa sentiu que a igreja estava numa encruzilhada. Que encruzilhada? O mundo evoluindo, surge a tecnologia, surge a comunicação à distância, e a igreja não acompanhava. Ou seja, a igreja não sabia colocar o evangelho para o povo numa linguagem adequada. Então, por isso que o Papa diz aqui, né? Obrigações de uma gravidade e amplitude imensas pesam sobre a igreja, como nas épocas mais trágicas da sua história. A igreja sempre teve problema na sua história. Então, o Papa sentiu. Aí a gente vê como é que o Papa é assistido pelo Espírito Santo. Pode passar. Ele continua. A sociedade moderna, lá dos anos 60, tá? 50 anos atrás, caracteriza por um grande progresso material, a que não corresponde igual progresso no campo moral. Então, o Papa percebeu, a humanidade está tendo um progresso tecnológico, mas não está tendo um progresso moral. Daí, enfraquecer-se o anseio pelos valores do espírito e crescer o impulso para a procura quase exclusiva dos gozos terrenos. Então, o Papa disse, o homem está procurando só o prazer, mas não está procurando mais os valores do espírito. Então, a igreja tem que fazer alguma coisa. Que o avanço da técnica põe com tanta facilidade ao alcance de todos. Né? Pode passar. Ao mundo perplexo, confuso e ansioso, sob a contínua ameaça de novos e assustadores conflitos, o próximo concílio, o Concílio então, Vaticano II, é chamado a quê? Então, por que ele quis o concílio? Aqui a gente entende. A suscitar pensamentos e propósitos de paz, de uma paz que pode e deve vir, sobretudo, das realidades espirituais e sobrenaturais, da inteligência e da consciência humana. É a bula pontifícia que ele lançou, Humanae Salutis, a salvação da humanidade. Humanae Salutis quer dizer para salvar a humanidade. Então, o Papa sentiu isso. E é interessante que ele morreu no meio do concílio, né? O concílio começou em 62, ele morreu em 63. Paulo VI foi eleito e continua até 65, o concílio terminou em 65. E o concílio deixou 16 documentos, maravilhosos. É o compêndio do Concílio Vaticano II. Né? Deixou 4 constituições importantíssimas, deixou uma série de decretos e uma série de declarações. O concílio, ele varreu toda a vida da igreja, assim. Escreveu um documento para os padres, um documento para os bispos, um documento para os leigos, sabe? Escreveu um documento, o primeiro, mais importante, sobre a igreja, a Lumen Gentium, belíssimo. Escreveu um documento sobre a liturgia, Sacrosanctum Concilium, onde fez toda a reforma litúrgica. Escreveu um documento sobre a igreja em diálogo com o mundo, né? Gaudium et Spes. Gaudium quer dizer alegria, Spes vem de esperança. As alegrias e as esperanças. E quarta constituição importantíssima sobre a revelação de Deus. Como é que Deus se revela ao homem? Pela Bíblia e pela Sagrada Tradição. É o documento chamado Dei Verbum, ou seja, o verbo de Deus, a palavra de Deus, que está na Bíblia e que está na tradição da igreja, interpretadas pelo magistério da igreja. E depois os decretos e as declarações. Riquíssimo documento. Né? Quando o concílio completou 50 anos, o Papa Bento XVI disse assim, nós estamos em dívida com o Concílio Vaticano II. Por quê? Porque nós ainda não aplicamos o Concílio Vaticano II todo.
que o concílio, sabe, gente, é uma fonte de graça muito grande. Tanto assim que vocês percebam o seguinte, quantos concílios houve na história da igreja? 21. Em 21 séculos, nós tivemos 21 concílios só. Ou seja, se a gente fizer uma média, é um a cada 100 anos. O último, que é o Vaticano II, já tem aí, ó, terminou em 65, já tem 52 anos que aconteceu. Certo? Então, perguntaram para o Papa Bento XVI se ele ia fazer um concílio Vaticano III. Ele disse, não, nós nem aprendemos o Vaticano II ainda. Aí perguntaram para o Papa Francisco, o senhor pensa em fazer um Vaticano III? Mas nem pensar. O que o Papa Francisco está fazendo? O Papa Francisco está aplicando o concílio Vaticano II. Essa abertura que o Papa Francisco pede para a igreja buscar as periferias da fé. Ele não fala só de periferia geográfica, você, né, ir para as periferias. Não, ele fala o que ele chama de periferia da fé? Buscar as pessoas que estão afastadas de Deus. Pode ser pobre, pode ser rico. Entende? Aqueles que abandonaram a igreja, foram batizados, mas abandonaram a igreja, não foram evangelizados, não foram. O Papa diz, vamos atrás, vamos sair de dentro da sacristia. Vamos sair de dentro da casa, vamos buscar esse povo. O que o Papa Francisco? É o concílio que pediu. Né? Entende? O Papa João Paulo II falou isso demais. Então, essa espiritualidade que o concílio trouxe para a igreja foi muito forte.